pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Olá, maravilhosa, shalom, boa tarde. Olá, olá, boa tarde a todas. Porque na verdade eu descobri que eu preciso estar em ti. Meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que vender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Olá, maravilhosas. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Olá, olá. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Olá, irmã, shalom, a paz do Senhor. Mesmo sem entender, você está no controle, então esconda no teu coração, minha mãe é ti. Shalom, A paz do Senhor. Mesmo sem entender, você está da tua vontade. Oi, filho. que vai ser difícil, mas você está sempre comigo. E mesmo que te tente voltar atrás, Eu vou descansar e dançar, mesmo que olá, maravilhosos, sejam bem-vindos, boa tarde. Se vocês puderem compartilhar para chamar mais pessoas, eu agradeço. Hoje eu preciso bastante mesmo da ajuda de vocês, para que a gente possa disseminar a palavra do Senhor. Se vocês puderem compartilhar para chamar mais pessoas, eu agradeço. Hoje eu preciso bastante mesmo da ajuda de vocês, para que a gente possa disseminar a palavra do Senhor. Se vocês puderem compartilhar para chamar mais pessoas, eu agradeço. O que você por mim eu sei. A paz do Senhor. Disseminar a palavra do Senhor. Se vocês puderem compartilhar para chamar mais pessoas, eu agradeço. A paz do Senhor. E tudo vai se cumprir. As muitas águas me pegarão, amor, que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, mas eu sei que quando eu pensar em desistir. Olá! você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Olá, shalom, Israel. Olá. Boa tarde a todos. Primeira vez que eu estou entrando, então tem a questão do nervosismo, mas Deus está à frente, me preparando para
para essa ministração, porque toda honra e glória são para Ele. Foi Ele quem me deu o tema, Ele quem me capacitou. Eu agradeço às pessoas que estiveram à frente para que hoje eu cá estivesse. Shalom, Anileda. Sejam bem-vindas, Juliana. A todas que aqui estão. Raine, Maria Gláucia, Cristiane, ao meu filho, a todos que aqui estão. Honras e graças e glórias dou a Ti, ó Pai, por ter permitido que estas pessoas estivessem aqui nesse momento e nessa hora comigo, para poder entender um pouco das curiosidades que o Pai Celestial me trouxe mediante a leitura da palavra. Graças realmente eu dou a Ele. Vamos esperar mais um pouquinho, são exatamente 4h04. Vamos ver. Cris, eu acabei de enviar lá no grupo e eu acredito que logo, logo já estarão. Seja bem-vinda, Luiz Israel. Sejam bem-vindos a todos. Vocês estão me ouvindo certinho? Shalom. Olá, sejam bem-vindas. Somos todas, Anileda, todas nós somos lindas. Quando a gente permite o Pai nos transformar, a beleza dele realmente transborda. O som tá bom? Tá muito alto, tá muito baixo? Preciso que vocês me ajudem. Certinho? Muito bom ter vocês aqui. Eu pedi para que Deus fosse soberano e trouxesse verdadeiramente as pessoas que torcem para que Olá, sejam bem-vindas. Se movimente através da minha vida. Somos todas, Anileda, todas. Sei que grandes foram a gente permite as lutas que eu tive no ano e só Ele sabe o quanto eu batalhei para que aqui eu estivesse. Eu fiz algumas reels, algumas passagens mesmo no Instagram para poder perder a vergonha, mas eu creio que tudo é para agora glorificar. Ontem foi muito forte o chamado dele sobre a minha vida e ele disse: se levante, faça o que eu tenho te ensinado. Tá dando eco? Olá, Vânia, seja bem-vinda. Preciso que vocês me ajudem, porque é a primeira vez que eu estou aqui. Tá dando eco, a voz tá boa. Olá, Carol. Sejam bem-vindas. Vamos já nos colocando na posição do Pai para que a gente verdadeiramente faça uma live com excelência, a excelência dele, porque tudo aqui é para glorificar o nome dele. Já começo a agradecer a Vânia pelo incentivo, pelas ministrações, né? Também dou honra e glória à apóstola Dália, a Anileda, a Melody, a minha irmã, algumas pessoas que aqui estão, que ministraram a palavra, que me fizeram estar aqui para realmente levar a palavra do Senhor. Muito agradecida estou. Que o Pai seja soberano, me traga verdadeiramente tranquilidade na palavra, para que saia com excelência. Já são 4h07, daqui 3 minutos nós vamos começar. Eu não sei muito bem quantos minutos a gente pode ficar na live, só que hoje a palavra vem ser ministrada em cima de Marcos 5, onde conta a história do gadareno, do endemoniado, e eu espero que traga ao seu coração verdadeiramente uma palavra de conforto, um entendimento que só o Pai sabe que é necessário para ti
nessa manhã, nesta tarde, nesta noite. E eu creio que tudo já deu certo. Mais 2 minutinhos e a gente começa a ministrar a palavra da forma que Ele quer. Oh, feito sempre esteve repousado em mim. Glórias e louvores te dou, meu Pai. Soberano és tu. Passa pelo vale, acharei conforto em teu amor. Precisa aprender um pouquinho. Exatamente, Marcos 5. Será a palavra ministrada. Olá, Thaís, seja bem-vinda. Olá, estou muito feliz com a chegada de vocês aqui, que eu sei que a torcida é grande e toda honra e glória é para o Pai. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença, Pai. Realmente eu me emociono porque só Ele sabe todo o caminho que eu percorri para aqui estar. Muito obrigada, Pai. Obrigada, meu Pai. A unção é muito forte, gente. O sobrenatural dele realmente transborda. Faz a gente ir além. A gente passar por barreiras e situações e entender que tudo é por vontade dele. Obrigada, Pai, a tudo dai graça. Nesta tarde eu entrego esta palavra em tuas mãos. Amores, shalom. Agora já são 4h10 e nós temos que honrar de acordo com o que ele pede. Então a palavra de hoje está em Marcos, no Evangelho de Marcos 5. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Só um minuto, perdão. É porque eu estava realmente meditando na palavra hoje e ele me levou para várias passagens em Marcos 5, me trouxe várias revelações que para honra e glória são dele. Então, boa tarde, shalom a todas que estão chegando. Eu me chamo Isis Lima, estou aqui só como instrumento do Pai, para ministrar uma palavra da parte dele ao teu coração, que a palavra possa verdadeiramente te fazer entender quão grande é o propósito dele na tua vida. Shalom, apóstola Dália, a Edneia, a todas que aqui estão. No Evangelho de Marcos 5, a passagem diz: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou com um homem com um espírito imundo, veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e colinas. Sejam todos bem-vindos. Quando ele viu Jesus de longe, ele correu e prostou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muito. E implorava Jesus com insistência que não mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos
estava pastando numa colina próxima. E os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhe deu permissão. E os espíritos imundos saíram daquele homem e entraram nos porcos. A manada era cerca de 2.000 porcos. Atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Aos que cuidavam daqueles porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legiões de demônios, assentado, vestido em seu perfeito juízo. E ficaram ali com medo. Os que tinham visto, contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando ao barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixassem ir. Jesus não permitiu que ele fosse junto, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi, começou a anunciar em Decápolis quando Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Então, Shalom. Então, na palavra de hoje, são as curiosidades da palavra. Então, vamos lá tirar um pouco de tudo, ler cada versículo para que nós façamos entender o que Deus, o que o Pai Celestial quer nos compartilhar diante dessa passagem de Marcos 5. Para que vocês saibam, Gadara hoje é chamada de Transjordânia. Era do lado oeste do Mar da Galileia, leste do Rio Jordão. Ali participavam as Decápolis, ou seja, 10 cidades do lado oriental do Império Romano, com um território da Judeia e da Síria. Essas Decápolis eram Citápolis, Gadara, Gerasa, Filadélfia, Pela, Damasco, Dion, Rafa, Hipos e Canata. Essas 10 cidades que estavam do lado oeste, porque do lado leste eram as cidades que, quando o Espírito Santo de Deus fez com que Jesus estivesse ali e levantou João Batista para que ele fosse batizado, ali milagres e maravilhas aconteceram do lado leste. Este lado oeste era um lugar que possuía uma cultura helênica, ou seja, uma civilização grega. Ali eles não possuíam uma unidade política, porém eram agrupados por causa da língua, que era de origem aramaica, de uma cultura e de uma localização e estado político. Ali do lado oeste, em Gadara, eles eram povoados por comerciantes, gregos e imigrantes, todos comandados por Alexandre Magno, que conquistara até então a parte da África e do Egito. Ali era cultuado a cultura greco-romana. No Novo Testamento, estas Decápolis estão situadas do lado leste do Mar da Galileia. Então, parando na passagem, no livro de Mateus, que fala sobre
a cidade de Gadara, né, que fala sobre os gadarenos, mostra que, se a gente pegar a localização geográfica, ali não possui nenhum lago nem mar, como está lá em Mateus 8, 28, quando fala que eles chegam em Gadara. Já lá em Mateus também, outra curiosidade é que Mateus fala que existem 2 endemoniados. Só que no Evangelho de Lucas e de Marcos, somente um. Se ambos estavam juntos, o porquê que 2 pessoas falam que era um endemoniado e Mateus falam que são 2? Cabe aí a dúvida, que até então não se consegue responder. No livro de Marcos se fala de Gerasa, que fica a 100 quilômetros do Mar da Galileia. Mas se pararmos para analisar, também existe um escritor chamado Cirilo Citápolis que narra a história precisa diante de várias escavações arqueológicas e precisamente define que não é Gerasa nem Gadara que este episódio de Marcos 5 aconteceu, e sim em Cursi ou Cursiã, pois esta cidade, sim, está às margens do Mar da Galileia. Neste mesmo lugar, assim afirma este escritor, é o local onde foi erguido a igreja bizantina. Decápolis era um território totalmente pagão, as 10 cidades, que não tinham religião adotada por batismo e adoravam a vários deuses. A gente precisa ir parte por parte historicamente para que nós possamos entender o que o Evangelho de Marcos 5 narra. Então, lá eles adoravam a vários deuses. E o deus que eles consideravam supremo era o deus Zeus ou Dionísio, grego com romanos, que era o deus do vinho, da bebedice, da imoralidade, dos prazeres materiais, da nudez, da idolatria, dos desejos carnais, das relações sexuais imorais, da homossexualidade. Lá, eles também cultivavam e criavam os porcos, que eram oferecidos nesses rituais de adoração a estes deuses, ao deus Zeus e Dionísio. E através desses rituais eram feitos derramamentos de sangue para que após esta consagração, esta carne servia para ser comercializada a todas as 10 regiões, a toda Gadara, a todas as regiões das Decápolis. No Antigo Testamento, voltando, lá eles criavam muitos porcos que eram oferecidos, nos rituais, que nem eu disse. Em Levíticos 11, diz que também os porcos, porque têm unhas fendidas e casco dividido, não rumina, estes são animais impuros. Então, ali naquele tempo, os porcos eram considerados pelos judeus animais impuros, por causa do Antigo Testamento. Já depois, no Novo Testamento, o Antigo Testamento, Deus impõe esta restrição alimentar aos israelitas, aos judeus, justamente para saber o que era puro e o que era impuro. Porém, então, neste momento, a carne de porco era uma carne impura, nesse contexto de Marcos 5. Toda essa explicação é necessária para que nós possamos entender o porquê que quando esses demônios saem, eles vão até a carne. Então, voltando ao lado leste, do lugar onde Jesus Cristo foi batizado, ali, quando João Batista o batiza, ele ativa profeticamente todos os dons, todo o propósito, todo o chamado de Jesus Cristo como Filho de Deus, vindo à Terra para justamente nos salvar e nos libertar. E com essa ativação, ele passa a curar,
a salvar, a libertar, a trazer vida, a multiplicar, a prosperar. Até que o nosso Pai Celestial entrega a ele mais uma missão: atravessar o mar e chegar do lado oeste, deste lado pagão, para disseminar a palavra de Cristo. E lá em Marcos 4:35, Jesus Cristo adentra os barcos com seus discípulos e várias outras pessoas o seguem. E a travessia deste mar, em alguns lugares fala que é lago ou rio, o mar se atormenta, o mar fica alvoroçado, o mar tem a tempestade ao ponto de que quando Jesus está dormindo, deitado ao travesseiro, os discípulos se apavoram porque a água já está adentrando a este barco. Shalom, sejam bem-vindos. E aí, estes discípulos acordam a Jesus. Exatamente, Iris. Marcos 4:35. Pedindo para que eles, Senhor, tu queres que nós morramos? Daí Jesus se levanta e com a dureza e autoridade na palavra, Shalom, missionária Isa, ele ordena que naquele momento o mar se acalme, que o vento pare e que as águas baixem. Imediatamente, o mar se acalma, o vento é parado. Daí ele questiona aos discípulos por que do medo, o porquê da falta de fé ou da pouca fé. E mesmo diante de todas as maravilhas que do lado leste Jesus fez, os discípulos dentro do barco são tomados pelo medo e questionam: quem é esse homem que fez o vento e o mar se acalmar? Por mais milagres e maravilhas que nós vejamos o Pai manifestar, sempre haverá dúvida naqueles que não estão corretamente no propósito de Deus, no chamado de Deus. Então, lembrando que quando Jesus atravessa este mar, mediante a essa revoada, toda essa confusão, ele consegue chegar para glorificar o nome do Senhor do outro lado. Ele consegue cumprir o primeiro propósito dele: usar de autoridade e parar este vento, este mar, que é movido pelos espíritos maus, para que ele não cumpra aquilo que Deus chamou ele para fazer. Ao desembarcar, veio o encontro de Jesus com o endemoniado. Ninguém conseguia prendê-lo, nem com correntes, nem com muralhas, nada o dominava. Ele andava de dia, de noite, gritando e ferindo a própria carne com as pedras do sepulcro e da colina. Quem era o endemoniado na palavra? Era um homem que para a sociedade não tinha identidade alguma. Porque na palavra, quando o homem não é identificado pelo nome, é porque ele não tem identidade. Ele não sabe quem ele é e nem reflete a imagem visível de um Deus invisível. Então, quando chamam de endemoniado, mostra que ele já está numa situação de loucura, de possessão há tanto tempo, que nem mais ele se reconhece como filho do Deus Altíssimo. Ali ele vive isolado, sem um convívio da sociedade que excluiu, que colocou ele num lugar de gente morta, de sepulcro, porque ali tem uma destruição social. Ninguém tem diálogo com ele, ele não recebe a atenção de ninguém, ele não recebe o carinho de ninguém, nem um abraço, nem a atenção. Shalom a todos que estão chegando, sejam bem-vindos.
Então, continuando na palavra, a pergunta que eu vos faço: quantas pessoas estão ao seu redor que verdadeiramente estão ligadas a este endemoniado? Uma pessoa isolada da sociedade, uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que está carente de abraço, uma pessoa que está isolada do mundo, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está com câncer, uma acamada, um paralítico. Quem você conhece e que neste momento te remete à visão desse endemoniado? Uma pessoa excluída pela sociedade. Eu tenho na minha vida um irmão que vive nesta condição mais ou menos. Mas eu creio que o grande será o testemunho dele na sociedade. Porque assim Deus usa improváveis para se tornarem prováveis. Sejam bem-vindos. A depressão não é brincadeira. A síndrome do pânico não é brincadeira. A esquizofrenia não é brincadeira. Então, muitas pessoas são isoladas porque a sociedade tem medo de se aproximar dessas pessoas e às vezes só o que elas querem é um pedido, um abraço, a atenção. Então, voltando, na Bíblia também descreve que esse endemoniado, ele estava nu. E a palavra nudez na Bíblia significa que referia-se a práticas sexuais impuras e ilícitas. Será que esse endemoniado era um estuprador, um maníaco, para poder viver isolado dessa sociedade? Lá em Levíticos 18, 6, diz que as práticas sexuais referentes à nudez são o que te levam a pecar. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde. E ali, aquele endemoniado, ele vivia acorrentado. Você consegue entender o que é viver acorrentado? Nem muralhas, nem correntes conseguiam segurar a força demoníaca de possessão que aquele homem era submetido. A carne dele era inferior ao poder que o espírito maligno tinha dentro dele. E a carne se submetia. Muitas vezes ele fora preso por grilhões e cadeados, mas mesmo assim ele se livrava de todos. Ele vivia a ferir a própria carne com pedras. Está lá em Marcos 5, 4. Isso manifesta o sentimento de ódio que todos aqueles espíritos malignos que estavam possessos daquele homem faziam para que aquele homem fosse degradado moralmente e o seu corpo pudesse se definhar em sinal de que nada valia perto da grandeza espiritual. Shalom a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Nós estamos trazendo as curiosidades que o Evangelho de Marcos 5 nos remete. Então, continuando, quando Jesus desce do barco, o endemoniado o reconhece e vem ao seu encontro e se prostra. Se prostrar diante de uma pessoa é mostrar que você reconhece quem ela é espiritualmente e que você é pequeno perto da grandeza que existe nela. E se Jesus aparecesse nesse momento para ti, será que você o reconheceria como Jesus, aquele que morreu na cruz para te salvar, para nos libertar, para sarar as nossas feridas, para nos tirar das prisões? Então eu creio verdadeiramente que se aqueles demônios que estavam naquele possesso de longe reconheceram Jesus, é porque ele sabia da grandeza que Jesus Cristo tinha naquele lugar. E quando o endemoniado vê Jesus Cristo, ele reconhece, se prostra e diz:
Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, a que queres de mim? Ali, neste momento, é nítido. Shalom, Priscila, shalom a todos que estão chegando. É nítido que na travessia do mar, até esse momento, a batalha espiritual é gigantesca para que este improvável, Jesus Cristo, não o transforme em improvável. Lá em Marcos 5, quando Jesus se aproxima, ele reconhece, ele se prostra e ele pergunta quem é, ele roga para que Deus não o atormente. Mas ali Jesus Cristo já tinha solicitado que o mal saísse daquele homem, saia deste homem. Espírito, está no singular, imundo, porque nem ele sabia quem habitava naquele corpo. Porque se você não tem identidade, você não sabe a quem se referir. Então Jesus, quando chegou e pediu para que saísse daquele homem aquele espírito imundo e nada fora feito, então ele falou, eis que vou conhecer quem adentra este homem. E pergunta qual é o seu nome. É a mesma coisa, qual é a sua identidade, quem é você? E na mesma hora, eles respondem, meu nome é Legião. Em algumas palavras, Bíblias fala multidões. Respondeu ele, porque somos muito. Porque somos muitos. Legião na palavra significava, naquele tempo, onde a passagem foi ministrada, que se acontecia toda a guerra do exército romano, legião significava o recrutamento e o alistamento da divisão do exército romano. Aqueles espíritos que se alimentavam de ódio e dos conflitos psicológicos que a guerra trazia para o homem, fazia com que aquelas más obras praticadas naquele lugar fizesse com que aqueles demônios prevalecessem ali. Então, legião era o nome dado às milícias do exército romano, que era composta mais ou menos de 5 a 6 mil homens. Aí você imagina, 5, 6 mil homens que eram chamados o exército, os miliciantes do exército romano, se exatamente naquele homem tinha aproximadamente 2 mil espíritos imundos. Shalom, olá Daphne, olá a todos, muito obrigada pela participação. Então, automaticamente, quando eles se apresentaram, eles pediram para que eles fossem enviados para aqueles porcos e que eles não fossem retirados daquela província, conforme está em Marcos 5:9. Ele implorava a Jesus com insistência que não os mandasse para fora daquela região. E continuando, e quando Jesus viu, ali próximo pastava um monte de porcos, uma manada, uma vara, sejam bem-vindos. E os demônios pediram que Jesus os mandasse para lá. Ele em nenhum momento respondeu se ia ou se não ia mandar. Mas ele já tinha a ordem do Pai Celestial do que era para fazer. E imediatamente ele recebeu o comando do mal, ele enviou os espíritos maus a estes porcos e mandou que se atirassem do precipício e caíssem num despenhadeiro ao mar para que pudessem se afogar. Lá isso está em Marcos 5:13. Aos que apacentavam esses porcos, eles fugiram amedrontados e anunciaram à cidade e nos campos tudo que os olhos puderam observar e ver. Eu imagino que essa cidade
O centro dessa cidade deveria ser bem longe, porque aos moradores de Gadara, eles foram, informaram nas cidades, nos montes, tudo o que tinha acontecido. E ao voltar, junto com os curiosos, com os incrédulos que queriam ver, para ter certeza do que tinha acontecido, eles voltam e encontram aquele endemoniado, que agora é ex-endemoniado, assentado, vestido e em seu perfeito juízo. Então Deus, soberano Pai, usa o seu Filho Jesus Cristo para trazer de volta aquele homem que fora escolhido, que mesmo sendo largado, abandonado, fez com que ele voltasse a ter uma identidade. Porque ele se veste, ele se transforma. Deus traz vida nova ao morto, aquilo que está morto. E isso ele fez a esse endemoniado. E trouxe ao perfeito juízo. E é baseada nessa palavra que eu acredito verdadeiramente. Que grande será o meu testemunho na vida do meu irmão. Quando ele for ativado e ele também for liberto e estiver ao seu juízo perfeito. Eu não tenho dúvidas que grande será esse testemunho. E quando os moradores de Gadara, no seu egoísmo, no seu mau coração, na sua contaminação espiritual, veem aquele homem liberto, eles preferem o comodismo econômico que os porcos traziam àquela cidade, ao invés da vida daquele homem que estava ali para ser liberto. E pede a Jesus Cristo que ele possa se retirar das terras dele. A vaidade, o egoísmo, as más condutas daquele lugar fizeram que Jesus Cristo fosse retirado dali. E ele se levanta para ir ao barco, quando o ex-endemoniado pede a ele que o leve. E ali ele o ativa conforme o seu chamado e o seu propósito. Ele pede para que ele volte para casa, para perto dos dele. E anuncia, que ele pede para que seja anunciado, quão grandes são as maravilhas que o Pai Celestial fez através da vida dele e o quanto Deus teve misericórdia. E foi assim, Shalom, Virgínia, Shalom a todos que estão chegando, e foi assim que Jesus ativou naquele homem verdadeiramente, trazendo a ele primeiro a sua identidade. E quando ele entendeu quem era ele em Cristo, ele entendeu que ele ia se levantar como missionário, como apóstolo, como pastor e ir a todas as Decápolis como testemunho vivo que Deus salva, cura e liberta. E assim ele fez, porque Deus foi maravilhoso através da vida de Jesus em curá-lo. E aí nasceu um apóstolo, um pastor, um evangelista. E aí eu te pergunto, para que você foi chamado? Você já se perguntou sobre isso? Deus te chamou para quê? Assentará a bancos de igreja a ouvir a palavra até quando? Vidas precisam ser salvas através da palavra que Deus ministrou e te ministra a cada culto, a cada louvor, a cada sonho, para que você possa resgatar vidas que precisam ser salvas, que precisam adentrar o caminho que Deus pede. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, sem ter raça, sem ter cor, sem ter pensamento, sem ter religião.
Porque Deus é um Deus que salva, que cura, que liberta. Então as curiosidades que hoje vos trago sobre Marcos 5 nos faz refletir quem é este endemoniado, esta pessoa isolada da sociedade, esta pessoa afastada do mundo, esta pessoa que está gritando socorro, esta pessoa que quer sua atenção, essa pessoa que quer que você leve o que você aprendeu para poder entender que esse Pai que nos coloca debaixo das suas asas, ele verdadeiramente cura, ele salva e ele liberta. E assim eu vos entrego nesta tarde para a honra e glória do Pai poderoso. A palavra que está em Marcos 5. Venho aqui humildemente agradecer a todas e a todos que fizeram com que a palavra do Senhor pudesse ser plantada no meu coração de uma forma assim extraordinária e que pudesse me ser me ativados aquilo, os dons que Deus queria que aqui eu estivesse, que eu seja a boca de Deus para levar a palavra, a adentrar os lares de pessoas que verdadeiramente precisam ser libertas, precisam ser curadas. Que hoje o Pai Celestial te dê um novo coração, disposto a amar o teu próximo, porque o amor é a arma para tudo. O amor constrói, o amor liberta, o amor faz tudo novo. Quero aqui pessoalmente agradecer a Melody, a apóstola Dália, a mestre Vânia, a Nileda, a Mel, ao Arley, ao apóstolo Paulo David, que nessa caminhada de quase 1 ano e meio estiveram presentes na minha vida para me alinhar diante daquilo que Deus me chamava. Muito obrigada. Obrigada aos meus irmãos, às pessoas que eu amo, obrigada aos amigos que eu guardo no coração, que tenho orado, que tenho apresentado ao Pai. Que Deus seja soberano sobre a vida de vocês. E que vocês entendam que deserto não mata. Todos os desertos, todas as pessoas na palavra que foram para o deserto, nenhuma morreu. Pelo contrário, o caráter foi transformado, foi alinhado. E assim eu profetizo que todo esse deserto que você está passando, que o Pai Celestial, o Pai que é o teu advogado, que é o teu pastor, que é o teu juiz, que é soberano, que é príncipe da paz, estrela da manhã, o teu Deus, o teu consolador, o teu ajudador. Ele não te abandonou. Ele te carrega neste momento e nesta hora. Ele está ao teu lado. Para que verdadeiramente você entenda que Ele é contigo. Que Ele precisa que vidas sejam restauradas. Porque Ele está em espírito dentro de você. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o começo. Ele é o fim. Esse Pai soberano não é Deus de separação. Não é Deus de contenda. Não é Deus de destruição. Ele é Deus de amor. Então que o amor possa entrar no seu lar de forma plena e absoluta. E que hoje Deus te dê um novo coração. Perdoe, se levante e leve o perdão para quem você verdadeiramente precisa perdoar. Coloque para fora tudo aquilo que te prende há anos. Todas as dores do teu passado, todas as dores da tua infância, que hoje possa sair da tua boca e proclamar que só o Senhor é o teu Deus, que só Ele que te cura, só Ele que te salva.
e que hoje você seja uma nova pessoa. É o que eu, Isis Lima, profetizo no nome do Deus poderoso sobre a tua vida. Graças e louvores. Que você não seja aquela árvore cortada que te podaram, mas esqueceram que você tinha raiz e que essa raiz fez com que você agora reerguesse, saísse das cinzas, para que Deus fosse exaltado diante da onde a sua planta de pé pisa. Que Deus seja manifesto no teu agir, no teu falar, no teu caminhar, no teu dormir, no teu acordar. Que Ele te guie, que Ele te proteja, que Ele te traga clareza na mente e te traga novamente um novo coração, disposto a verdadeiramente amar. Não apontemos mais a ninguém, porque no final dos tempos, todos nós seremos julgados, independente do local que você esteja, seja em altares, seja em terreiros, seja onde for, todos seremos julgados. Então deixe o julgamento para Deus, para o Pai Celestial, e viva através do amor, que foi a única coisa que Satanás não conseguiu destruir. O amor de Cristo vivo que está dentro de você. Ele te deu um coração disposto a bater e amar. Então ame sem medida e viva o dia de hoje com excelência, porque Ele te capacita todos os dias. Abra os seus ouvidos espirituais e entenda o que esse Deus quer de você. Essa é a minha palavra. Eu queria ver se a Vânia, você está presente? Que Deus seja exaltado. Então, peça a Deus, toda vez que vocês pegarem a palavra para ler, que Ele verdadeiramente te guie, abra sua visão, seus olhos, para que você entenda o que a palavra quer falar para você. Vânia, eu gostaria muito que você adentrasse em a live, só para que eu realmente pudesse agradecer. Muito obrigada, Melody, por tudo também que você tem feito, porque por ti eu já estaria gravando há muito tempo. Deixa eu ver aqui. Se seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda. Vânia, Shalom, a paz do Senhor, Shalom. Maravilhosa. É uma honra te ter. Bem? Muito obrigada por tudo. Muito arrepiada. A unção que ontem foi manifesta através da sua live, ele me trouxe assim viradas de chaves. Que foi realmente sobrenatural. Aí depois ele vem e entra usa a Eliane para fazer uma live, e aí ele vai me entregando, ele disse, é hoje, é agora, e não tem mais para onde você correr. Então eis-me aqui, para proclamar a palavra do Senhor e trazer as curiosidades que a palavra nos instiga a pesquisar, tanto historicamente, como profeticamente, como através da Bíblia. Então, muito agradecida, Vânia, por tudo. Muito obrigada mesmo por tudo. Honrada fico eu, Isis, porque o meu propósito é fazer com que vocês rompam, com que vocês cresçam, com que vocês transbordem. E ver vocês rompendo, para mim, não tem preço. Não tem preço. Deus tem urgência das nossas vidas e Ele quer exatamente isso, que tudo que você aprende, tudo que Ele te ensina, que Ele ministra para você, que você transborde na vida de outras pessoas. Existe uma tribo para cada um de nós. E assim, foi incrível porque você trouxe informações que muitos de nós não conhecíamos. Detalhes ricos. Então, assim, curiosidade. Achei top o tema, achei top a tua entrega. Então, continua, vai com medo mesmo.
É desse jeito que Deus prepara a gente. A gente precisa entender, a gente precisa entender que o reino de Deus, ele é interrelacional. Ele é para que todos se relacionem, todos dependam um do outro. Cada um vai contribuir com a sua parte. Assim como o nosso corpo, cada membro do corpo depende do outro membro. Então, assim, para mim, não faz sentido só eu estar fazendo live, só eu estar ensinando. Eu estou aqui para ajudar vocês, para que vocês rompam, para que vocês cresçam, para que vocês toquem vidas, para que a gente faça um saque enorme no inferno e que as mulheres sejam despertadas. Então, assim, parabéns, eu estou emocionada demais, porque ver a Eliane ontem, ver você hoje, ver, né, as meninas rompendo, eu fico, às vezes, vocês ficam falando, eu demoro a falar porque eu fico, assim, digerindo, porque quando eu vejo vocês rompendo, é quando eu entendo, né, que eu estou no caminho que Deus me colocou, que eu estou fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer, e é lindo demais. E ver vocês, Isis, é a tua primeira live, e você tem mais de 35, 36 pessoas, já teve um pico de quase 40 na tua live. Então não é a gente que faz, é Deus que prepara, é Deus que une, é Deus que traz. Entende? Então, assim, você rompeu. A gente sempre, quando a gente conversava, eu dizia para você, você tem uma inteligência que você precisa deixar essa inteligência florir. Você não é o que o mundo diz que você é, mas você é quem Deus te fez para ser. E hoje você demonstrou isso. Olha quanta riqueza de conhecimento estavam guardadas em você e você hoje transbordou. Nós não somos represas, nós somos rios que fluem. E a gente tem que transbordar, a gente tem que colocar para fora. E quem nos capacita, Isis, é o Espírito Santo. A única coisa que ele quer é o nosso sim, a nossa disponibilidade. Então essa foi a primeira de muitas que você fará, de coisas grandiosas que Deus tem para a sua vida, e você pode ter certeza. Aleluia. Para você, para muitos, Vânia. podem ter sido só uma live. Mas para você foi um rompimento sobrenatural. Hoje você quebrou todas as amarras, todas as algemas que te impediam de ser a sua identidade. E pode ter certeza que o céu está em festa, Isis. Ele ficou em festa com a Eliane, ele está em festa com você, e ele vai ficar em festa com cada filho que obedece para viver o seu tempo de governo. Estou muito feliz, que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Que você continue rompendo. E ele me trouxe, Vânia, ele me trouxe vários outros temas. Mas aí ele me falou, não, agora que você está preparada, você vai falar. E essa mesma ministração, uma vez eu fui convidada para participar de um grupo de mulheres, encontro de mulheres, e ao final desse encontro me pediram para que eu fizesse uma oração. E foi tão sobrenatural que essas mulheres foram ativadas e foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus, que quando, quase um mês depois, teve novamente esse encontro de mulheres, a dona da casa pediu para que eu ministrasse a palavra. E essa palavra, ele veio assim, ó, como uma flecha, de uma velocidade, de uma rapidez tão grande, e eu levei essa palavra a essa ministração desse encontro, e foi algo sobrenatural. Então, que também tenha sido sobrenatural a vocês. Foi. Olá, Cassiano, a todos. Se você se deu conta de um detalhe, o que mais te atormentava era a perturbação mental, a guerra mental que você tinha com você mesmo no seu chamado. E aí eu venho ensinando a vocês, na nossa caminhada da leitura da palavra, que o núcleo do nosso propósito é justamente a nossa maior dor. Amém. É essa dor que a gente rompe, que vem trazendo. Então hoje, quando você traz o gadareno, que está endemoniado, tem mais de 20 demônios, que fica preso nos sepulcros, que ninguém quer chegar perto, Jesus chega nessa cidade, ele poderia ter ido para qualquer canto, ele poderia ter dado atenção a qualquer um, mas ele dá atenção ao gadareno. Por quê? Porque o gadareno tinha um chamado de ser evangelista, de pregar a palavra. Então Jesus cura para que ele se torne quem Deus o fez. E é isso que Deus está fazendo. É exatamente isso que Deus está fazendo nesse tempo. Deus está tocando nos improváveis. Deus está tocando naqueles que se acham imerecedores, porque Deus sabe, foi Deus que nos fez.
Então o gadareno fica na cidade. Engraçado que o gadareno vai atrás de Jesus e pede para ir com ele. Mas Jesus sabe do final. Eu canso de dizer isso para vocês. Deus sabe do final e nós não sabemos. E aí o gadareno fica na cidade e ele é quem fica ali proclamando, dividindo, compartilhando, transbordando sobre o Evangelho de Cristo. Então é isso que Jesus está fazendo nesse tempo. Ele está pegando você, mulher, você, homem, que se acha improvável, que acha que não é capaz, que acha que não tem condições nenhuma de fazer nada, porque você se vê com os olhos naturais, os olhos que o mundo diz que você é. Mas o teu pai, aquele que te fez, aquele que sabe aquilo que você carrega e sabe para que você veio, ele vai tocar em você, ele vai transformar você e vai revelar a identidade que você tem, a sua verdadeira identidade. Aí você vê um transbordo desse, ontem com a Eliane, hoje com você, e eu sei que muitas de vocês vão ser tocadas e impulsionadas a transbordar, a revelar sua identidade e a fazer aquilo que Deus fez para que você viesse nesse tempo preparar o caminho, como João Batista, para a volta de Jesus. Então, Isis, de coração, parabéns. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você continue rompendo em fé. Que você não deixe nada e ninguém dizer o contrário daquilo que Deus diz que você é. Que você acredite e se coloque sempre na disposição do Espírito Santo, para que através de você possa romper. E eu disse a você que quando você entendesse que Deus ia tratar em você e através de você, todos à sua volta iriam romper, só recebe o que Deus está fazendo na tua vida e na vida da tua família. Eu daqui a pouquinho vou postar nos meus stories. Ontem meu filho foi chamado de novo para ministrar para jovens. Meu filho tem um chamado para jovens. E aí eu fico assim, incrível. E aí o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: não é a religião, não é a denominação de nenhuma igreja que define nada, mas é o que Deus deixa ser revelado por quem Ele chama. Eu sou evangélica. Exatamente. Eu sou evangélica, meu filho é católico, ele é ministro de Eucaristia, ele e a esposa dele. Mas ele está pregando o reino, ele está sendo separado dentro da Igreja Católica para tocar na vida dos jovens e resgatar jovens, sabe, do mundo perdido. Então, assim, Isis, quando a gente se posiciona, quando a gente diz sim, parece que é um sacrifício só nosso. Mas o benefício desse sim, ele perpetua. E você vai ver o seu filho, e você vai ver a sua casa, e você vai ver a cura do seu irmão. Porque hoje, uma legião de demônios foram destruídas. Porque você está obedecendo ao Pai. Então você vai ver a cura na sua família. Essa liberação profética que eu faço sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você disse sim e está obedecendo. E o teu sim vai curar o teu irmão, vai curar a tua família, vai curar o teu casamento, vai curar a tua vida financeira, vai curar, porque Deus não faz nada pela metade, Deus faz tudo por completo. Ele não faz nada pela metade. Nada. Nunca pense que Deus vai começar uma obra para não terminar. Ele vai nos detalhes, até aqueles que a gente nem pensa, Ele cuida. Então eu estou profetizando, no poder do nome de Jesus, que hoje uma legião de demônios foram destruídas e a libertação da sua casa, a libertação da sua casa, ela está começando hoje. Deus está com você, Isis, e Ele está tão feliz, porque dessa vez você não foi para a esquerda, você não foi para a direita, você foi para o caminho que Deus te colocou. Então, continua olhando para o alvo. Continua olhando para o alvo. Porque os anjos que Deus coloca junto de você, são eles que vão te capacitar, através do Espírito Santo, para que você continue derramando, para que você continue transbordando. E a transformação na tua família e em todo o povo que Deus vai trazer para você, ela vai acontecer, ela vai ser real. Continue se separando, continue se consagrando, continue em obediência.
são as 3 chaves, né? Que na verdade agora nem são mais 3, já foi, É cada vez que a verdade. gente vai aprendendo, Deus vai ensinando. Nós começamos com a obediência, a simplicidade e o transbordo. Agora a gente tem a humildade e a lealdade. Então a gente tem que Aleluia. entender o que Deus está fazendo. Então parabéns, que Deus te abençoe e abençoe a todos, porque o mais bonito é a honra que todos que estão aqui nessa live estão dando a você. Muito Essa agradecido. data, ela tem que estar no calendário, ela tem que ser guardada e comemorada todo ano. Porque hoje, no 3º dia do mês de abril, você rompeu tudo que te impedia. Tudo que te amarrava caiu por terra. Porque agora você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Então só continua. Eis-me Só aqui, continua. Pai. Eis-me Só aqui. continua. Amém. É muito Agradecida, Vânia. Agradeço Beijo. a ti, a Mel, a todas. Muito obrigada, Amém. amada. Amém. Ai, como que sai? Tô aprendendo. Espera aí que eu saio. Fica aí que eu saio. Eu também não Beijo, posso deixar amo de vocês. agradecer. Eu amo muito mais. Muito obrigada por tudo. Eu não posso deixar também de agradecer o começo, todo o começo, né, que começou a me fazer a romper, entender que eu tinha que realmente estar na live, fazer, foi a Melody, e por isso que eu fui aos pouquinhos começando, para que o medo que tinha dentro de mim, da aprovação dos outros, caíssem por terra. E aí vem a Thaís, vem a Nileda, vem a apóstola Dália com o discipulado, vem a Mel me trazendo a revelação do meu passado, que eu precisava me libertar para que eu pudesse crescer. Então, nós temos grupos que estão aqui à disposição para te fazer romper. Transformadas para transformar, Método Mia e Em Prol do Reino. Eu vou depois postar o link dessas grandes mulheres que fizeram com que hoje eu cá estivesse e tudo isso pudesse ser manifesto com sucesso. Então, meu muito obrigado e que Deus seja soberano na vida de vocês também, como foi e é na minha vida. E para finalizar, gravem bem no coração de vocês. Porque a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é clara. Ela te traz todos os códigos necessários para você romper e andar mediante a vontade do céu aqui na terra. Lá em Atos 2:17 até o 21, ele é soberano quando ele diz: nos últimos dias derramarei sobre toda a terra o meu espírito. Os filhos e as filhas dos seus filhos profetizarão. Jovens terão visão, os velhos terão sonhos. Sobre o meu servo e as minhas servas, eu, o Pai Celestial, derramarei o meu espírito naqueles dias e nós profetizaremos. Ele mostrará em nós as maravilhas do céu aqui e sinais aqui embaixo na terra: sangue, fogo, fumaça e nuvens, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. E antes que este dia venha, glorioso Deus, o nosso Senhor estará aqui. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, que nesta tarde, reconheça a Deus como seu Senhor único e seu Salvador. E entenda que Ele precisa de você agora, para que você abra sua boca e salve vidas. Esta mensagem que eu deixo no dia de hoje, muito agradecida por todos. Obrigada, Melody, obrigada, minha irmã Iris, obrigada, Anileda, Thaís, a todas do Transformada para Transformar, a todas que participam do Método Mia, a todos que participam do Em Prol do Reino,
Nós estamos aqui para verdadeiramente trabalharmos o reino aqui na terra. Seja bem-vinda, minha prima Elisângela. Infelizmente, nós já estamos encerrando. Obrigada a todos que aqui estiveram. Obrigada por vocês fazerem parte desse início de grandes transformações que Deus há de fazer na minha vida e na vida de vocês. Muito obrigada mesmo. Priscila, um grande beijo. Prima Edelma, muito obrigada por estar presente. Gente, muito obrigada. Vocês não sabem como meu coração está radiante. E Deus me trazendo essa palavra de Marcos 5, ele me faz entender que existe sim alguém, obrigada Cristiane, existe sim alguém que está precisando de você, para que você, através de um abraço, libere o coração. Prima Débora, obrigada Loyola, Cristiane. Cristiane, esse mal não é para a morte. É para que Deus transforme a tua vida e do Ricardo. E que esse Pai seja refletido em vocês. Só o reconheça como o teu Senhor e o teu Deus. Porque Deus não é Deus de mistura. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é absoluto e soberano. Débora, muito obrigada por tudo. Priscila, meninas todas do grupo Transformadas para Transformar. Em prol do reino. Método Mia. Agradecer aqui a Mel também, que fez um serviço de excelência também na minha vida. Obrigada, Melody, por tudo também. Um grande beijo. Que a graça e a paz do Senhor esteja verdadeiramente com vocês e que hoje Ele te traga um novo coração, disposto a verdadeiramente amar o teu próximo. Shalom e fiquem com Deus.